Bom, bom dia a todos. Gostaria primeiramente de agradecer o convite na figura da professora doutora Regina Celi. Muito obrigado, doutora. É um prazer estar aqui participando desse evento. Então, o tema que me foi proposto é como escolher a minha monoterapia no tratamento do glaucoma. Primeira coisa, quais são os objetivos do tratamento do glaucoma? Retardar a progressão da doença e preservar a qualidade de vida dos nossos pacientes. Então, é fundamental o conceito da pio-alvo, né? A pio-alvo é aquela pressão ocular sob a qual nossos pacientes não progridem ou progridem lentamente. E isso vai depender da gravidade da lesão estrutural, dos fatores de risco de progressão desse paciente e da expectativa de vida. Então, que fatores nós podemos nos apoiar para escolher a medicação inicial no tratamento do glaucoma? Primeira coisa, eficácia. O colírio precisa funcionar. O colírio precisa baixar a pressão do paciente. Não menos importante que a eficácia, o custo. É importante lembrar que os nossos pacientes eles se encontram numa faixa etária em que outras comorbidades estão presentes. Então, esse paciente, ele gasta bastante dinheiro com outras drogas para outras doenças. A posologia, isso vai impactar de uma forma muito importante a aderência desse paciente ao tratamento e os efeitos adversos dessas drogas, tanto locais quanto sistêmicos. Essa tabela eu tirei do Consenso Brasileiro de Glaucoma, da SBG, é uma tabela bem elucidativa, né, bem didática, sobre qual medicação começar um tratamento do glaucoma. E eu destaquei aqui a prostaglandina. Por quê? Primeiro, ela tem a maior eficácia hipotensora entre todas as drogas, de 25% a 33% de redução. Uma posologia confortável, uma vez por dia. Efeitos sistêmicos raros, diferente dos beta-bloqueadores, por exemplo, que você pode ter bradicardia, bloqueio de ramo, exacerbação da asma, depressão, impotência, entre outros. Entre as desvantagens da prostaglandina, uma delas são os efeitos locais proeminentes, né? E o paciente apresenta com mais frequência hiperemia conjuntival, quebra da barreira hematoaquosa com inflamação, alterações estéticas periorbitárias, com pigmentação, com reabsorção da gordura orbitária, alongamento dos cílios, um efeito que não é muito desejado pelos homens. E o outro fator, outra desvantagem seria o custo, né? São as drogas mais caras. Eu escolho, então, a prostaglandina para começar o tratamento do meu paciente. A partir daí, qual prostaglandina a gente vai usar? Então, essa meta-análise, uma meta-análise de 2019, comparou essas 3 medicações, utilizou 17 estudos com N acima de 2.400 pessoas e concluiu que a bimatoprosta ela parece ser um pouco mais efetiva do que as outras prostaglandinas. Esse é um dado que já se encontrava nos outros estudos, porém sem uma significância estatística, né? Uma outra conclusão, que já era de se esperar, é que a bimatoprosta ela é a que mais provoca alterações, os efeitos adversos locais, hiperemia conjuntival, irritação, alterações de pigmentação, de reabsorção da gordura retroorbitária. Por outro lado, a latonoprosta, também de se esperar, é a droga de melhor tolerabilidade entre os pacientes com glaucoma e hipertensos oculares.
Outro motivo para preferir a prostaglandina é o seu comportamento pressórico nas 24 horas. É a medicação que menos flutua a pressão, comparando dia e noite, né? Então, as prostaglandinas, além disso, elas promovem a maior redução ao longo das 24 horas. Esse estudo também comparou o efeito da dose noturna e da dose matutina. Então, os pacientes que pingaram o colírio à noite, eles tiveram uma maior redução, estatisticamente significativa, do que os pacientes que utilizaram uma vez por dia pela manhã. Um outro resultado esperado é que o timolol promove uma menor redução pressórica à noite. A surpresa dessa meta-análise é que eles encontraram uma eficácia surpreendente aí mesmo, de 15% de redução pressórica à noite. É um dado que os estudos anteriores não haviam encontrado. Em relação à monoterapia com os agonistas adrenérgicos, muitos colegas ainda hoje utilizam a brimonidina, por exemplo, como monoterapia, com o intuito de promover neuroproteção. Né? E muito baseado nesse estudo de 2011, que compara os pacientes com glaucoma de pressão normal, tratados com brimonidina de um lado e timolol de outro lado, e comparam no final a pressão e a progressão do campo visual. E nesse estudo, tanto os pacientes que utilizaram a brimonidina quanto os que utilizaram timolol, eles obtiveram uma pressão semelhante no final. Porém, os pacientes com timolol progrediram mais o campo visual, o que aventou a hipótese de um possível efeito neuroprotetor da brimonidina. Efeito esse que ainda carece de comprovação. Então, concluindo, como diria a Palmeirinha, não existe receita de bolo para tratamento de glaucoma. Né? Acho que é fundamental a gente conseguir individualizar cada paciente, dependendo do perfil de cada paciente, dependendo da idade, dependendo de que tipo de glaucoma esse paciente apresenta, os efeitos colaterais que ele pode apresentar com o uso dos colírios. Por exemplo, um paciente com glaucoma uveítico, a gente vai tentar evitar a pilocarpina, tentar evitar a prostaglandina, pelo risco de quebra da barreira hematoaquosa e a piora da inflamação. Por outro lado, em pacientes hipertensos oculares, jovens, sem comorbidades, que não precisam de uma redução pressórica tão expressiva, a gente, por exemplo, mulher na 40, 50 anos, a gente poderia lançar a mão do timolol pelo fato de ter uma ótima eficácia hipotensora, pouquíssimos efeitos colaterais locais, e nesses pacientes com nenhuma comorbidade também o timolol vai muito bem, evitando aí os efeitos estéticos indesejados aí das prostaglandinas. Lembrar do conceito de pio-alvo, um conceito dinâmico. Se a gente estabelece uma pio-alvo de 14 para um paciente e ele progride nessa pio-alvo, precisamos replanejar essa pressão para um nível inferior. Então, temos que estar bem atentos a isso. E, por último, expectativa no futuro, né, de que a medicina ela continua avançando numa velocidade muito grande, junto com a tecnologia. A própria prostaglandina é um exemplo de revolução, depois de uma longa caminhada utilizando pilocarpina e timolol como primeira linha. Então, a expectativa de que novas drogas apareçam, com novos mecanismos de ação, que possam oferecer para o paciente uma boa redução de pressão, com mínimo de efeitos colaterais e custo acessível. Isso para que favoreça aí e nos ajude no acompanhamento do paciente e para que possamos garantir aí a qualidade de vida do paciente até o fim.
É isso. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigada, André. Teve aí um problema técnico, só para poder hipoteticamente simplificar. Num paciente, por exemplo, que você está com 20 de pressão, é um paciente hipertenso ocular, e você passou uma prostaglandina, no retorno você viu que a pressão foi para 19. Nesse paciente que tem baixo risco, que você não atingiu a meta que você tinha imaginado, qual vai ser o segundo passo que você toma? Estava falando na aula, acho que a gente tem que ter esse cuidado de aproveitar a eficácia das outras drogas, né? Muitas vezes a gente, nas aulas, então, as outras drogas que podem nos ajudar em cada caso, né? Então, aquilo que a gente estava falando, um paciente hipertenso, uma pressão de 20, que muito importante a gente pontuar aí o risco, o risco de conversão para glaucoma, né? Levando em consideração um risco baixo, uma pressão um pouco acima do limite, não teria receio algum de tratar falando em monoterapia, né, tratar com um maleato de timolol. Claro que a gente vai encontrar, a gente está falando de medicamentosa, mas são casos em que a gente pode lançar mão de laser, né, de trabeculoplastia seletiva, mas falando de monoterapia, a glandina, ela não precisa ser utilizada em todos os casos, né? Então, claro, se a gente precisa de uma redução expressiva, com pouca flutuação, claro, a prostaglandina é a minha primeira escolha, mas cada caso é um caso, né? A gente consegue entender que é um caso de baixo risco de conversão, e se a gente consegue acompanhar o paciente, isso a gente consegue ver na prática clínica, ver qual é aquele paciente que vai te ajudar, ou seja, vai se comprometer a condutas, e aquele paciente que talvez você nunca vê, você nunca mais vai ver, né? Então, assim, muitas vezes eu entro com um tratamento para um paciente que eu até acho que possa não ser glaucoma, mas como há um alto risco de suspeição, e eu prevejo não vai voltar, eu deixo um colírio, um timolol, e se eu percebo nas consultas posteriores que realmente vai acompanhar de uma forma mais rígida, aí sim eu faço o ajuste da medicação que eu acho mais ideal. Perfeito, querido, muito obrigada. Agora nós vamos conversar com a doutora Luciana Amiso. Não controlou com o timolol. Qual a mudança posso fazer para pensar em neuroproteção?